Boa tarde, pessoal. É com grande prazer que nós abrimos hoje o nosso primeiro encontro do Papo Híbrido. E vamos pedir aqui para o Departamento de Comunicação, e vamos pedir aqui ao nosso decano do Centro de Ciências Sociais, professor Luiz Roberto Cunha, para dar uma palavra para a gente aqui nessa abertura desse primeiro encontro do Papo Híbrido. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Papo Híbrido. Acho que essa iniciativa do Departamento de Comunicação, eu tive, quando eu soube, eu disse, não, Tatiana, eu quero pelo menos dar as boas-vindas. Estamos aí com 80 e tantos participantes. Aí eu acho que é um momento muito importante para nós da PUC, da PUC do Rio de Janeiro, porque o Departamento de Comunicação está criando essa nova área de estudos de mídia, é uma área que a gente acha que tem tudo a ver com a PUC do Rio. Vocês vão ver hoje, inclusive, com o professor Gustavo Kubitschek, que é uma pessoa que na PUC dirige toda essa parte aí, de mídia e de comunicação. Ele não é ele é da parte tecnológica, mas ele tem esse trabalho. E eu acho que é isso que a gente gostaria de fazer, quer dizer, é de poder dar a vocês um espaço interessante. Nós temos dois convidados, além do Gustavo, que é da PUC, a professora da UFRJ, a professora Mônica, e o professor da Unicino, o professor Rafael. São dois especialistas, um antropólogo e uma socióloga, ou seja, pessoas que vão trazer para vocês uma discussão muito interessante nessa nova área que a PUC está abrindo. Então, Tatiana, meus parabéns. Eu acho que você e o departamento merecem. A professora Cristina está aí também, a professora Cláudia. Eu fico muito orgulhoso, porque eu acho que participamos dessa discussão, participamos dessas ideias todas. Eu acho que isso é uma coisa importante para esse nosso departamento de comunicação, que já é tão vitorioso, mas que vai ser mais vitorioso ainda. Eu, infelizmente, não vou poder ser todo o papo, eu tenho uma reunião às 6 horas, mas eu queria estar aqui para dar os parabéns a vocês e saudar aí todos os muitos participantes aí. Então, Tatiana, parabéns, ao departamento, parabéns, espero que o papo seja ótimo e me convidem para os próximos papos. Com certeza vamos lhe convidar. Muito obrigada aqui pelas palavras gentis e também agradecemos ao professor Luiz Roberto e aos professores aqui do departamento que trouxeram suas turmas, as turmas, aos convidados de fora do departamento, Renata aqui, que também está nos honrando, Tomás, que está aqui, que eu já vi, e os professores convidados, professor Gustavo, professor Rafael e professora Mônica Machado. E a Cláudia, que está aqui o tempo todo compartilhando isso com a gente, fazendo isso acontecer, a nossa coordenadora do estudos de mídia. Bom, Gustavo, a palavra é tua. Que honra, Tati, que honra, Cláudia. Obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite a todos. Justamente a gente está num período de transição. Antes até de me apresentar, eu queria, na realidade, dar as honras para os nossos convidados. A gente vai fazer um papo informal, então até provocar vocês a participar via chat, submetendo perguntas, submetendo colocações, comentários, etc. E convidar a professora Mônica Machado, da UFRJ, como o professor Luiz Roberto comentou, e a gente vai fazer uma rápida introdução, que é um lançamento de ideias, um lançamento a partir da nossa apresentação, que a gente comece esse papo híbrido. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu sou coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da ECO, da UFRJ, e também sou professora lá há 20 anos, e também fiz um mergulho no campo da antropologia, que já é um pouco mais recente na minha formação. E tenho trabalhado, fiz o pós-doutorado na Inglaterra, na área de antropologia e culturas digitais, com o professor Daniel Miller, e eu venho trabalhando muito nessa perspectiva de pensar a comunicação integrada à tecnologia a partir de um olhar mais antropológico, né? E quando eu voltei do pós-doc, eu fui convidada lá na UFRJ mesmo, num programa transdisciplinar de psicologia social, para integrar uma linha de pesquisa discutindo comunicação, tecnologia e subjetividades. E tem sido uma experiência muito interessante, porque eu tenho trabalhado com muitas comunidades presenciais e online, e tenho discutido muito experiências de trocas na graduação
Nós temos trabalhado muito com comunidades de fãs, por exemplo, né? Porque é muito interessante pensar a articulação, as interações, as trocas, né, desses grupos, como eles se organizam, tanto presencialmente quanto digitalmente, né? Também os coletivos feministas, os coletivos de mobilização em movimentos sociais, ONGs, e também processos comunitários, né? Como é que eles se organizam na experiência digital. E tudo isso tem sido muito rico e uma troca muito interessante nessa formação transdisciplinar, que eu acho que é um pouco também a proposta do curso novo de graduação da PUC, né? De pensar essa troca entre os campos, né? A transdisciplinaridade e a possibilidade de juntar audiovisual com publicidade é tão interessante, né? E nessa perspectiva do campo digital, eu até vim agora, hoje de manhã, eu vim do lançamento do livro do Miller, lá na Inglaterra. Eles acabaram de lançar um livro novo chamado The Global Smartphone, e é interessante porque é uma perspectiva etnográfica comparada com etnógrafos de muitos lugares do mundo. Então, é interessante observar, por exemplo, a mobilização digital do público na China, no Japão, na Palestina, na África, no Brasil, no Chile. Então, é uma troca muito rica de experiências, né? E a minha experiência lá na Inglaterra foi muito boa, porque eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa experiência, mas eu desenvolvi aqui no Rio as plataformas digitais do Museu de Favela, no Cantagalo, Pavãozinho, e esse projeto eu levei para a Inglaterra em 2015, e foi muito interessante, porque a gente construiu várias plataformas digitais junto com a comunidade, então, planejando junto, desenvolvendo junto, então eu juntei pesquisa e extensão, foi muito lindo assim, o desenvolvimento desse projeto lá. Mais à frente eu falo um pouco mais sobre essa experiência, não vou me alongar muito na apresentação não, para passar para o Rafa. Bacana, Mônica, seja muito bem-vinda. Queria, na verdade, convidar o professor Rafael Groman, da Unicino, justamente para fazer uma fala inicial, se apresentar também. Rafa, seja muito bem-vindo. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Vamos ver tanta gente querida. Faço aqui minhas menções à Mônica, ao Gustavo, que estou conhecendo agora, mas principalmente Tatiana e Cláudia, parabéns pelo curso novo. A todo mundo aí que eu conheço que está na plateia, Ítala, Renata. Eu sou paulista, que fiz graduação em Ciências Sociais em Juiz de Fora, que é aí quase Rio. Depois fui fazer mestrado e doutorado em Comunicação em São Paulo. Agora estou no Rio Grande do Sul, mas fiz um pós-doc no Rio, e assim, sou apaixonado pela cidade. Saudades do Rio. E a primeira provocação que eu faço, há 11 anos no meu mestrado, eu estudei o trabalho de jornalistas e todas essas questões que envolvem as reestruturações no mundo do trabalho, essas reestruturações tecnológicas. E lá a gente já via essa questão do borrar de fronteiras tecnológicas, produtivas, e desde então eu sou apaixonado por propostas de cursos como estudos de mídia, como o da UF, que eu sempre fui apaixonado, e agora da PUC-Rio, que já nasceu com uma paixão da nossa parte, a gente no Rio Grande do Sul querendo fazer também algo nesse sentido. E desde então, mesmo às vezes a gente tendo fugido, assim, a gente tentando fugir um pouco, eu sou apaixonado pelo trabalho do Daniel Miller, toda essa área de consumo, cultura material, mas acabou que eu fui fisgado por essa questão do trabalho, e atualmente a gente está numa agenda de pesquisa forte na questão do trabalho por plataformas, o papel da comunicação enquanto processo em toda essa reestruturação do trabalho por plataformas, seja em casa, com as plataformas, seja para home office, seja vigilância sobre o mundo do trabalho, seja nas ruas, com o trabalho de entregadores, e a gente tem focado muito não só em analisar alguns aspectos mais invisíveis desses trabalhos, por exemplo, trabalhadoras e trabalhadores no Brasil que alimentam sistemas de inteligência artificial. Só no Brasil tem 40 plataformas desse tipo. Plataformas de fazendas de clique, que alimentam publicidade, e os caras que ficam o dia todo curtindo coisas para aumentar o engajamento de influenciadores, ganhando 0,00 centavos.
Por um lado, mostrar esses trabalhos muitas vezes invisibilizados, mostrar como tem o papel da comunicação aí. Por outro lado, de que maneira que a gente pode atuar para mudar esse cenário em relação a tudo que se fala de futuro do trabalho. Eu sempre brinco que há 20 anos se dizia que a sociedade era da informação e que era o fim do trabalho. E hoje em dia a gente vê a necessidade não só da comunicação ou da desinformação, como se fala também hoje, como o trabalho se coloca nessa agenda até mais mainstream, como o futuro do trabalho, não colocada só como uma questão de skills, como se coloca num debate mais mainstream, mais vindas da administração, mas de políticas públicas para trabalho decente, de que maneira que a gente pode pensar o futuro do trabalho de comunicadoras e comunicadores, que seja sustentável em alguma medida e que modelos não só modelos de negócio, mas arranjos produtivos realmente, que podem ser na mídia alternativa, independente, cooperativa, e de que maneira que há um papel da comunicação na construção e na prototipação de uma série de plataformas de propriedade de trabalhadores, essa palavra muito feia, que às vezes as pessoas escondem, né, porque virou tudo um colaborador, e de que maneira que a gente pode liderar esse debate em prol de uma vida melhor para as pessoas, junto com as tecnologias, a gente usando e sendo usadas por elas. Obrigado. Bacana, Rafael, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha, até para fazer uma provocação um pouco do meu lugar de fala, né? Quer dizer, como o próprio professor Luiz Roberto comentou, a minha origem é uma origem técnica, né? Eu sou engenheiro de formação, com doutorado em informática e tenho militado aí na fronteira da aplicação tecnológica por bastante tempo. Atualmente estou como coordenador central de educação à distância, com o desafio do olhar para a educação, e tem me surpreendido os desafios que essa área apresenta, né? Eu sempre defendo isso de coração aberto, né? Sempre tive um sonho que era mergulhar em ciências sociais. Eu acho que esse sonho está acontecendo com uma parceria muito próxima, de colaborações, iniciativas em colaboração e construção com o Departamento de Comunicação, em especial com estudos de mídia, mas também com jornalismo. Eu acho que tem muito espaço para a gente trabalhar. E o que eu comento sempre, né, quer dizer, o que me interessa, o que me motiva, né? Eu sempre tentei ter um olhar acadêmico, mas enxergando um pouco o mercado, enxergando os desafios que o mercado enfrenta, enxergando e tentando construir possibilidades para que a gente faça diferença, né? Faça diferença na vida dos nossos alunos, faça diferença como instituição, faça diferença em projetos, pesquisas, etc., etc. E o primeiro ponto que eu queria justamente destacar para vocês é algo que não é só discurso, é algo que a gente aplica, é algo que a PUC pratica bastante, o Departamento de Comunicação pratica bastante, que está no próprio título do Papo Híbrido, né? Quer dizer, a gente está cada vez mais próximo de um mundo onde a diferença será feita pela diversidade, a diferença será feita pelo encontro de cabeças diferentes, de choque positivo, não choque negativo de ideias, de experiências e de realizações. Ao mesmo tempo, também, como é o meu viés, né, isso tem três pilares que são três pilares extremamente importantes, sob o meu ponto de vista. Primeiro, de fato, a multidisciplinaridade ela se dá não só pela área de conhecimento, mas pela diversidade da origem das pessoas. Eu acho que o trabalho da Mônica, o trabalho do Rafael conversam muito com diferentes origens, e a gente analisar esse mundo atual sem considerar essa perspectiva é a gente se colocar dentro de um viés ou dentro de uma tentativa de classificação de todo mundo dentro de um mesmo padrão. Eu não acredito. Eu acho que a diversidade ela traz, de fato, choques, e esses choques podem construir um mundo melhor. É algo que a gente sempre tenta ser positivo. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa de uma leitura positiva das situações, até para que a gente supere os nossos desafios, e não são poucos, né? Então, eu queria, na verdade, ouvir, né, da experiência da Mônica e da experiência do Rafael, o quanto que o híbrido que está se materializando nesse bate-papo, e óbvio que a tecnologia, eu sou um fã da tecnologia, não do excesso de tecnologia, mas da velocidade com que a tecnologia traz mudanças. Se bem direcionadas, essas mudanças podem ser positivas.
se pouco pensadas, se pouco observadas, se pouco discutidas, a gente tem estragos, e a gente pode discutir vários estragos que a tecnologia está trazendo no mercado de trabalho enfim, na descontinuidade de atividades que muitas vezes são essenciais, né? Eu nunca gosto de falar de atividade importante no passado. Mas eu queria, antes de entrar nessa discussão, voltar um pouco para essa discussão. Eu vi a Mônica e o Rafael e as experiências que vocês têm, Mônica e Rafa, da importância da diversidade, da multidisciplinaridade para a gente construir um futuro melhor, né? Já para a gente fazer a abertura desse papo híbrido com alto astral. Mônica? Então, vamos lá. A minha própria experiência na pós-graduação, lá na UFRJ, já revela essa minha inclinação para um viés híbrido, né? Na medida em que a gente está tentando ali dialogar entre a comunicação, antropologia e psicologia social, né? A questão da cultura, das comunidades, das redes, né, sociotécnicas ou digitais, e também a questão dos sujeitos, dos indivíduos, né, das subjetividades. Então, é claro que essa experiência de troca ela é uma experiência que demanda múltiplos olhares, né? Múltiplas perspectivas, né? Muitas vezes é difícil juntar múltiplas perspectivas, né? Porque se tem informações que são de campos distintos, né? Mas a riqueza dessas trocas, eu acho que elas são fundamentais. Eu queria trazer um ponto assim da discussão do Miller, lá em Londres, sobre esse campo que ele chamou da antropologia digital. Ele tem uma fala que é pensar sempre a experiência digital a partir dos olhares das comunidades locais, né? Não pensar de um ponto de vista mais sociológico, digamos assim, né? Que é uma visão global da tecnologia, mas sim pensar as particularidades dos usos sociais da tecnologia em cada diferente experiência cultural. Então, hoje mesmo, quando eu estava ouvindo o debate lá sobre the Global Smartphone, né, que é uma tentativa de pensar alguns alinhamentos globais, mas a partir das experiências locais, eu vi, por exemplo, uma diferença enorme entre a experiência do Japão e a experiência da Palestina, ainda mais num contexto como o atual, né? Então, as etnógrafas que trabalhavam na Palestina estavam discutindo a questão do controle e da vigilância sobre a produção tecnológica, né? Preocupadas com essas questões do ponto de vista político, né? Enquanto que no Japão a discussão se passava mais por uma questão das sociabilidades estéticas e visuais, da linguagem, o entretenimento, né? A etnógrafa encontrou um monte de pistas para pensar essas relações, a sociabilidade, através do entretenimento nas redes sociais. Então, assim, a experiência local ela vai demandar também olhares diferenciados para cada cultura e nessa tensão entre cultura, comunidade, mediação tecnológica, né? Então, acho que isso que é legal a gente pensar também, né? Não a partir das generalizações, mas que esse hibridismo ele também vai demandar uma aproximação local para pensar as questões e os contextos específicos, né? Muito bacana, Mônica, muito bacana. Isso é super importante. Eu, na verdade, ao acompanhar seu trabalho e as referências, percebi muito a importância do indivíduo dentro do todo, né? Não do todo, o indivíduo ou grupo de indivíduo, como você muito bem colocou. Rafael, eu queria te convidar a entrar no papo sobre hibridismo, Rafa. Claro, 4 pontos. Enquanto a Mônica fala, a gente vai organizando o pensamento, né? Vou inverter a rodada, hein? Não, tranquilo, é rápido. Primeiro, a questão do hibridismo disciplinar, ou de todos esses tensionamentos disciplinares. Eu elogiei a PUC-Rio, agora eu vou elogiar o meu patrão, a Unicinos. A Unicinos tem sido muito interessante, desde as peças publicitárias deles, de falar que o futuro é mais do que ou, né? E também no modo como está pensando atualmente a pesquisa e a pós-graduação. E a própria comunicação. Eu dou uma turma para graduação
que tem toda a universidade dentro de sala de aula, todos os cursos, em uma turma de 20 alunos, engenharia, administração, direito, fisioterapia, psicologia e tal, para dar aula de comunicação para a ciência. É um requisito básico para todos os egressos formados. Eu oriento TCC na psicologia. A gente faz disciplinas na pós-graduação com economia, administração, comunicação, e ao mesmo tempo é muito delicioso e é muito difícil, porque a gente está se sendo tensionado também o tempo todo, porque a gente está saindo do nosso lugar realmente, e tanto na linguagem, a linguagem para o engenheiro, a linguagem para alguém que é da fisioterapia. Então, se eu trouxer um tema, por exemplo, que é para a gente da comunicação, racismo algorítmico, nossa, a gente tem falado bastante disso. Para engenharia, o cara que não sabe começa a se antenar porque se envolve no trabalho dele. Às vezes, para o pessoal da saúde, isso não é tanto um tema. Então, como é um grande desafio também nessas questões envolvendo os campos do conhecimento. Um segundo ponto são os hibridismos e os tensionamentos também locais globais. Todo mundo dorme em algum lugar, então a gente está marcado frontalmente por um lugar. Eu, por exemplo, agora vim para o Rio Grande do Sul, voltei para cá, e aqui o frio é bem diferente do frio de São Paulo. E todas essas questões contra uma universalidade, que às vezes a gente tende a importar conceitos vindos do exterior como se eles fossem universais. Vou dar um exemplo só, para não gastar muito tempo. Gig economy é uma palavra sendo usada a rodo por aí para significar economia de bicos como o futuro do trabalho. Um conceito bem europeu que passou por um estado de bem-estar social e depois começa algumas pessoas a viverem de bico. Gente, a economia brasileira é uma grande gig economy historicamente. É só a gente abrir a porta, a gente vê que antes das plataformas já somos uma gig economy. A novidade aqui não é. E é interessante de como que a gente, a partir das nossas experiências locais, também vem tensionando esse que se constrói discursivamente como algo global. Um terceiro ponto é o hibridismo da construção do conhecimento com diferentes partes envolvidas, e que a antropologia fala disso há muito tempo, e pratica isso faz muito tempo, e que hoje isso vem de uma diversidade de nomes, para falar da relação da universidade construindo conhecimentos com outros atores, o que às vezes as pessoas adoram chamar, assim, publicitário, já que a Mônica é publicitária, eu sou socióloga, eu posso também falar, vou falar da publicidade dos diferentes stakeholders, como às vezes as pessoas usam, envolvidos, seja assim, trabalhadores, empresas, de que maneira que esse conhecimento é construído coletivamente em pesquisação, em pesquisas aplicadas. Um exemplo agora, a gente está numa pesquisa coordenada por Oxford com 20 países e que eu tenho, por obrigação, conversar com o pessoal do direito, porque a gente faz pesquisa documental sobre as plataformas digitais, iFood, Uber e tal. A gente tem que entrevistar os trabalhadores e ouvir o ponto de vista deles. A gente tem que, a partir disso, também conversar com as empresas. Então, eu tenho conversado com diretores dessas plataformas, e é sempre muito tenso em todas essas relações, mas é dessa tensão que também tem algo produtivo para o país. No mais, era por isso. Depois falo de outros hibridismos. Bacana, bacana, Rafa. Deixa eu provocar um segundo ponto de vista, que talvez seja colocar a tecnologia no devido lugar, né? A gente ouve muito falar sobre transformação digital, né? Quase que muito nos assusta, inteligência artificial, ciência de dados, internet das coisas, um mundo cada vez mais conectado e cada vez mais dependente da tecnologia. Eu queria fazer uma subversão, que é colocar o cavalo na frente da carroça, não a carroça na frente do cavalo, né? Será que a gente não deveria estar discutindo muito mais a transformação social e a transformação cultural, ao invés de colocar tanta ênfase na transformação digital? Queria fazer esse trocadilho com vocês e essa provocação e começar pela Mônica. Mônica. Depois você inverte, tá, Gustavo? Tá, a próxima pode deixar, Mônica. Coloca o Rafa primeiro. Então, eu acho que me sinto bastante confortável para tratar desse ponto que você traz, porque, na verdade, a perspectiva antropológica é exatamente colocar os seres humanos à frente do processo, né? Não pensar a partir da experiência tecnológica, mas sim como essa experiência tecnológica é apropriada e, enfim, construída a partir
das trocas de cada grupo social ou cada sujeito, né? Cada indivíduo. Tem um livro, o projeto anterior do Miller, que se chamava oh, meu Deus, me fugiu o nome, mas Why We Post, perdão, é isso aí, Why We Post. Um projeto que antecedeu a esse agora do estudo dos smartphones, que era um projeto sobre as redes sociais, né? Um livro geral que os etnógrafos que estavam naquele grupo lançaram em 2016, se não me engano, se chamava How the World Changed Social Media. Então, é interessante a perspectiva da inversão, né? Então, como o mundo mudou as mídias sociais, e não a gente tenderia a dizer que as mídias sociais transformaram os indivíduos, os seres humanos e tal, pelas suas potências de performances e etc. Mas a perspectiva é uma perspectiva invertida, né? Como os sujeitos sociais, em cada cultura, em cada grupo, se apropriam da tecnologia e fazem usos, muitas vezes, muito criativos. E, às vezes, usos precários, né, que são sensíveis do ponto de vista do controle ou de uma literacia pouco desenvolvida para os usos, mas muitas vezes usos extremamente potentes, extremamente criativos. A minha experiência lá no Cantagalo, Pavãozinho, foi uma experiência muito rica nessa direção, porque os recursos muitas vezes eram precários e a capacidade da juventude local de se reinventar e de criar alternativas, gambiarras, alternativas criativas de linguagens, né? Produção de vídeos comunitários, produção de entrada nas redes sociais de forma extremamente criativa, mostra que realmente os usos locais podem ser muito plurais e revelam que realmente os seres humanos eles vão construindo as suas relações com a tecnologia. É claro que não significa dizer também que a tecnologia não tenha proporcionado a expansão das capacidades e habilidades humanas, né? Por exemplo, o tema da memória, né? Tem uma autora, a Van Dijk, que eu gosto muito dela, tem vários livros interessantes, o último é A Sociedade das Plataformas, mas tem um anterior que se chama Mediated Memories in the Digital Age, que eu amo de paixão esse livro dela. Ela está falando sobre essa capacidade, né, das culturas digitais de produzir um outro olhar para o tema das memórias, né? As memórias são construídas a partir de outras perspectivas. Então, é claro que se tem uma expansão, né, da capacidade de armazenamento, enfim, fora, né, da capacidade cognitiva do sujeito, né? A gente não precisa mais decorar números de telefone, porque se tem ali facilmente acessível, né? Ou enfim, e essa coisa também da dificuldade de armazenamento de fotografias, de registros biográficos, né? O risco de perder. Então, como é que é essa questão também da documentação e do acervo? Como é isso numa experiência do digital? Tudo isso pode ser muito novo, né? Uma experiência muito nova, muito potente, ou muitas vezes limitadora, mas é interessante pensar sobre essa potência, mas pensando sempre que a intervenção é humana, né, no processo. Bacana, Mônica. Rafael? 2 centavos. Primeiro, essa relação entre sociedade e tecnologia, que é sempre muito contraditória, sempre muito complexa e como eu falei dinâmica, antes, né? A gente usa e é usado. Eu às vezes colaboro com uma revista chamada Jacobin, e eu traduzi um texto resenhando aquele filme O Dilema das Redes. Óbvio que, como tradutor, eu não podia mudar o título da pessoa, mas o título do texto era algo assim: não culpe as redes sociais, culpe o capitalismo. A minha crítica a esse texto é como se o capitalismo não tivesse mudado com as redes sociais, quer dizer, como essa relação ou essas grandes categorias também não fossem tensionadas. Óbvio, aí eu entro no meu segundo ponto, que esse ponto eu adoro discutir,
que é como que os nossos conceitos, sejam mais acadêmicos, sejam esses conceitos que vêm vem mais pelo LinkedIn do que pelo Lattes, às vezes, eles são todos marcas, em algum sentido. Às vezes a gente fica quase fetichizando esses conceitos, mas seja assim, capitalismo de vigilância, capitalismo de plataforma, esses conceitos, enquanto processo, estão falando dos mesmos processos, com nomes diferentes e marcas, às vezes, em disputa. E a mesma coisa eu colocaria, antes de falar de transformação digital, falar de inteligência artificial. Se você pega, por exemplo, um texto que eu adoro, chamado Anatomia do Sistema de Inteligência Artificial, da Kate Crawford e do Vladan Joler. A Kate lançou agora um livro, né, Atlas da Inteligência Artificial. A inteligência artificial não é nem inteligência, nem artificial. Quer dizer, as metáforas também. Tem um texto muito legal, agora não vou lembrar qual revista que saiu, mas falando das metáforas que trazem, que historicamente trazem as nossas visões sobre cultura digital. Então, desde janela do Windows, né, até pensar nuvem. Quer dizer, a nuvem é muito mais feita de centro de dados, cabos submarinos, de outras materialidades, do que propriamente essa metáfora. E transformação digital, eu acho que entra um pouco aí como uma marca. E é muito interessante, como assim, indústrias criativas em algum tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, aliás, essa história é bem interessante. Eu não sabia até vir morar aqui. Como indústrias criativas foi um termo que o governo do Rio Grande do Sul, uma época, começou a fomentar nas universidades todas, como uma política estadual. Pode ver que todas as universidades gaúchas quase têm uma escola de indústria criativa, programa de indústria criativa. Isso virou um nome forte e quase importado também da Inglaterra. Esses termos todos, eu considero que são termos a serem disputados, como o futuro do trabalho também, e mil outros que vocês com certeza vão ter. Se for pegar os temas do CNPq, que a gente tem lá como áreas prioritárias, são temas e discursos a serem disputados pela gente, como Sul Global também. Eu não concordo muito, assim, epistemologicamente não concordo com essa definição, mas os editais para que a gente recebe, às vezes vem pesquisadores do Sul Global, vamos então usá-los como táticas, são os nossos usos também locais dessas expressões, do que significaria transformação digital. São táticas que a gente vai também usando para ressignificar o que muitas vezes essa transformação digital foca muito, às vezes no pessoal da engenharia, isso é muito forte, ou no pessoal da educação. Eu vejo um pouco aqui pelo Rio Grande do Sul, é muito focado, vamos gamificar as aprendizagens, isso é uma grande transformação digital, ou fica falando de plataforma sem nem ter lido o livro da Van Dijk, como a Mônica falou, então sem nem saber o que é uma plataforma. Então, esses discursos circulam, e aí a gente precisa... e essa é das partes, eu acho, mais gostosas também de ser pesquisadora, de disputar essas noções. Bacana, Rafael. E vamos já continuar o debate contigo. Eu queria te provocar, no sentido, quase que óbvio que a tecnologia tem transformado a sociedade e o cotidiano das pessoas, né? Eu queria que você escolhesse uma coisa que te atrai muito, que você ama, e uma coisa que te preocupa muito nesse mundo em transformação que a gente vive. Tá. Antes eu vou responder a primeira parte da sua afirmação, de que ela transforma. Ela transforma e permanece. Eu acho que, se a gente está falando de complexidades, é muito legal a gente pensar, embora nem sempre seja legal exatamente, mas é sempre importante pensar tudo muda e o que permanece. Minha primeira paixão acadêmica, que foi Bourdieu, em uma entrevista com um jornalista, o jornalista pergunta para ele: Bourdieu, você só vê reprodução por aí? Ele falou: olha, as pessoas estão dizendo que está tudo transformando muito, e o que eu vejo, eu adoraria que as coisas mudassem, mas tem muita coisa que está permanecendo. E isso nos ajuda, por exemplo, a pensar por que isso, citando uma tese defendida recentemente na Unicinos, orientada pela Adriana Amaral, do Eloy Vieira, de quem que a gente ri nos memes e como que tem uma questão interseccional de gênero, de raça, de classe, reproduzida nas tecnologias digitais. Quando você for pensar... e aí vem um pouco dessa, já respondendo a parte do que amedronta, o que, enfim, tem essa parte mais ruim, digamos assim. Eu não sei se vocês sabiam, mas os carros autônomos da Uber que estão sendo projetados tendem a atropelar mais pessoas negras, porque não reconhecem pessoas negras como sendo pessoas. Isso está, inclusive, num filme da Netflix chamado Coded Bias, e uma série de discussões
que envolvem esse debate que tem sido muito forte sobre ética na inteligência artificial. E aí o buraco é muito mais embaixo do que discutir uma ética na inteligência artificial, se não envolver desde uma diversidade na força de trabalho, na indústria de tecnologia, na indústria de comunicação, uma real, realmente, não somente como um cheiro, né? E que envolva uma discussão sobre relações de poder, que não se trata somente de ética na inteligência artificial. Tem uma matéria no Intercept muito legal do Rodrigo Oshigami, que é doutorando no MIT, brasileiro, que vai discutir, o debate sobre ética na inteligência artificial é feito para que não se regule exatamente as big tech ou as grandes propriedades de dados. E aí essa questão, por exemplo, do que tem chamado de colonialismo de dados ou extrativismo de dados, o que fazem com os nossos dados, em termos micro, em termos geopolíticos também, numa disputa que envolve Estados Unidos e China, as plataformas chinesas chegando com muita força ao Brasil, são questões a serem consideradas. E de qual é o lugar? Eu gosto muito de um filósofo carioca chamado Álvaro Vieira Pinto, que vai relacionar a tecnologia ao trabalho humano e a um projeto de nação. Quer dizer, quando a gente está falando dessas questões, que projeto de Brasil a gente está pensando? Ou a gente só está entregando esses dados, essas plataformas, para o resto? Que projeto de cidade do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, a gente está envolvido? E isso é o que me move positivamente. Quer dizer, a partir desse diagnóstico, costumo dizer que nem ursinhos carinhosos e nem ideologia da Vanessa da Mata de que não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Quer dizer, de que maneira que a gente se move a partir desse cenário que é muito complexo. A possibilidade de, a partir da tecnologia, transformar e criar um país melhor, né? Eu acho que isso daí deveria ser mais discutido. Eu acho que dá papo até para um outro encontro. Sim. Te dar um exemplo só. Manda ver, Rafa. Só falando da parte boa. Eu não me vejo morando, eu não quero que acabe a tecnologia. Esses dias a gente até publicou uma entrevista com um cara que está reivindicando o ludismo. Não me vejo sem isso, não me vejo trancado, não é meu perfil. Eu sou mais a favor de como a gente pode reapropriar as tecnologias e reapropriar a comunicação. Um exemplo é o que a gente tem estudado do cooperativismo de plataforma. Em breve a gente vai lançar um observatório com vários vídeos explicando o que é. E te dar um exemplo. Tem uma cooperativa de dados nos Estados Unidos chamada Driver Seat. Eles trabalham para Uber. Mas a cooperativa coleta os dados dos próprios motoristas e revendem para os órgãos públicos, para que os órgãos públicos dependam menos das big tech e como você fortalece ao mesmo tempo os dados dos motoristas e a inovação local. Quer dizer, como um exemplo do que é possível também a gente fazer e usar tecnologias para outros fins. Muito bacana, Rafa. Mônica? Foi bom ouvir o Rafa primeiro, que agora quem elaborou foi eu, né? Um pouco mais. Enfim, e aí eu queria falar sobre essa questão, sobre dois pontos, né? Primeiro, contar uma experiência. Quando eu estava lá em Londres, eu fui convidada para um congresso de ativismo digital, discussão sobre culturas digitais, que era na Universidade do Porto, em Portugal. E eu dividi a mesa com um pesquisador do Irã. E naquele momento era muito interessante porque a gente estava discutindo no Brasil a efervescência do Marco Civil da internet. Então, toda uma celebração da democratização, do acesso, da possibilidade, né, das nossas percepções comunitárias e democráticas colaborativas intervindo nas discussões no Congresso Nacional. Então, estava um momento assim de muita celebração da questão do Marco Civil da internet, dos debates, muito aquecido o debate. E eu muito animada com essa perspectiva da democratização, né? E ele, na mesa junto comigo, discutindo controle e censura, né? No Irã, naquele momento, né? Então, ele discutia filter break nos computadores das universidades onde ele trabalhava, né? Uma falta de liberdade muito grande, controle e vigilância sobre as plataformas, né? Então, veja só, como as nossas falas, no mesmo congresso, em que tratavam o mesmo tema, eram tão opostas,
né? A partir de perspectiva. Então, eu acho que, mais uma vez, assim, é importante a gente observar o momento histórico do contexto, né? Em que contexto a gente está falando, em que momento histórico a gente está para discutir essa questão das relações ou benefícios e fragilidades, né, da relação com as culturas digitais, né? Então, isso era uma questão. A segunda que eu queria mencionar, e que eu acho que é muito potente, é a gente pensar o contexto que a gente está vivendo da pandemia, né, da Covid-19, em que nós todos fomos obrigados à reclusão, né, e a sociabilidade no campo digital, né? Inclusive, foi necessário para muitos segmentos sociais um fortíssimo aprendizado, e a gente também vai se dar conta de uma exclusão digital muito expressiva, né, dos segmentos sociais mais empobrecidos, né, na sociedade brasileira. Então, o que vai afetar a formação, a educação, a capacidade de disputar, por exemplo, o vestibular. Tem uma discussão muito grande agora dos alunos das escolas públicas, sem possibilidade, sem ter feito o segundo ano do ensino médio, agora o terceiro, né, com condições muito mais desfavoráveis a essa disputa, porque a questão do acesso à tecnologia ele ainda não é democrático de uma forma expressiva e expansiva no país, né? Então, esse é um aspecto bastante difícil da sociabilidade digital. Em contrapartida, também as janelas digitais proporcionaram para aqueles que têm acesso, para aqueles que têm a possibilidade do uso, as relações mediadas mais confortáveis, inclusive em situações muito delicadas, de morte, rituais, né, experiências de luto, de celebrações religiosas, todas mediadas pela tecnologia. Então, isso gerou uma possibilidade de aproximação, de maior afetividade, de menor solidão, né? Do que seria, por exemplo, a gente pensar a gripe espanhola na virada aí do século XIX, né? Então, um outro momento, né? Um outro momento de isolamento, diferente do que a gente está vivendo nessa situação contemporânea, né? Então, acho que esses dois exemplos eles são interessantes para a gente pensar potências, limitações. Acho que o tempo todo tem essa luta pelas contradições, né, das experiências, e a gente tem que trabalhar com essa perspectiva sempre. Perfeito. Eu queria fazer uma última provocação, né? Quer dizer, eu acho que tanto da fala da Mônica quanto do Rafael, a gente percebe uma necessidade de promover ou desenvolver a autonomia das pessoas, né? De fato, colocar o ser humano no centro das discussões e com empoderamento suficiente para que ele possa fazer diferença de maneira consciente. Eu acredito bastante, tem muitas linhas de pensamento que trazem várias visões sobre letramento, né? Letramento não só digital, né? Letramento em comunicação. Eu até tenho discutido com algumas pessoas do Departamento de Comunicação que eu sinto cada vez mais falta de uma compreensão, né, por parte dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes e jovens, do mundo em que eles estão vivendo, da consequência das plataformas e das consequências da forma como eles se expressam, enfim, e a gente tem vários casos aí para discutir. Não seria o caso da gente aprofundar e promover a educação como elemento transformador da nossa sociedade, não como retórica, não como discurso de algo que nunca é atingido, mas eu entendo que se a gente desenvolvesse programas como Cidadania Digital, né, construir a consciência do cidadão, da potência que o mundo é, com um debate mais profundo dos desafios que a nossa sociedade... Não faltam ações nesse sentido? E aí eu queria passar a bola para a Mônica, para ela cortar, enfim, ampliar essa discussão, que eu acho que é uma discussão muito bacana. Eu queria ouvir sua opinião, Mônica. Eu tenho pensado muito, já não é de hoje, porque, na verdade,
eu tive 3 filhos, né, e sempre me preocupei com essa questão da formação básica, né, formação do ensino e de como o campo da comunicação entra nessa discussão da formação, né? Eu já fui convidada muitas vezes na escola dos meus filhos para discutir o campo da publicidade, o campo do digital, né, a circulação de fake news, a questão de como se trabalhar a literacia para os aprendizados de usos. Há um conceito que a gente desenvolveu, que, na verdade, a Patrícia Burrows, lá na ECO, desenvolveu esse conceito e depois a gente deu mais potência para ele com vários artigos que a gente escreveu, que é o conceito de publicidade expandida, né? E aí discutir a publicidade num contexto digital, e não só digital, né, mas de convergência de várias mídias, né, uma publicidade que já não é mais explícita, que ela está mascarada na produção dos conteúdos. Vamos lá, Rafael. Entra no debate, por favor. Cidadania digital é um caminho? O que a gente pode fazer? Tá, eu acho essa questão da literacia ou educação tal é interessante não só midiática digital, mas tem se falado bastante em literacia infraestrutural, né? Quer dizer, da nossa consciência sobre o que está por trás de quando a gente envia um e-mail, ou de, como eu falei, de todo o centro de dados, cabos submarinos e todas as materialidades que muitas vezes estão invisíveis e que ficam muito à luz quando a gente tem, por exemplo, o caso saiu ontem ou anteontem na agência pública, entregadores que não conseguem entregar comida porque não tem 3G ou não pegam o 3G nas regiões periféricas de São Paulo. Acho que é um movimento que tem que ser, ao mesmo tempo, o entendido da educação como um processo também comunicacional. Quer dizer, é a partir desse binômio mas sem também... nenhuma dessas iniciativas de alternativas são salvadoras. Todas têm limites. Saiu agora um livro, eu entrevistei ele semana passada, Daniel Green, da área de ciência da informação de Maryland. Ele lançou um livro chamado A Promessa do Acesso. Como esse discurso sobre acessos, de sempre uma promessa, acaba escondendo também todas as invisibilidades e fragilidades políticas, econômicas e tal, em prol de um discurso que até nós acadêmicos você resolve com o acesso e tal. Então, eu acho que é um primeiro passo, mas que a própria expressão cidadania também quer disputadíssima a tapa. Mas como propósito de construção coletiva é um caminho, né? Queria, na verdade, convidar a professora Cláudia Pereira. Cláudia? Gente, bom, eu acho que essas discussões são super importantes, né? Inclusive para o curso de Estudos de Mídia, para todas as ênfases, né? Mas especialmente para comunicação e tecnologia, e foi isso que nos motivou, essas questões que nos motivaram a trazer esses convidados para trazer exatamente essa perspectiva transdisciplinar e não esquecendo que a tecnologia é feita de pessoas, né? Então, eu acho que para a formação dos nossos alunos isso é fundamental. Mas eu só entrei aqui para dizer que a gente pode abrir para perguntas agora. Então, pessoal, dando sequência, né? Quer dizer, a gente já tinha uma pergunta do Danilo. Mônica, para você. Como priorizar o interesse público diante das grandes empresas de tecnologia? Regulação é um caminho, né? E aí o exemplo dele é exatamente a questão da proteção de dados, né? A curto prazo. Gustavo, eu não sei até onde você me ouviu da outra vez, na hora que caiu. Eu estava falando desse conceito de publicidade expandida, que, na verdade, as bordas, né, na ambiência digital contemporânea da publicidade, o que é publicidade, o que é conteúdo, o que é audiovisual, o que estão muito borradas, né? E é preciso uma formação crítica das novas gerações, especialmente as crianças e os adolescentes. Eu me preocupo muito, a gente falou sobre a questão do trabalho, né, na cultura digital. Eu já orientei uma série de TCCs e até uma dissertação de mestrado sobre a questão dos influenciadores mirins,
né? Os influenciadores digitais mirins, é um trabalho infantil, né? É uma questão, tem muitos influenciadores mirins. Então, juntando com a discussão do que propõe o Danilo, a Van Dijk, nesse último livro, Sociedade das Plataformas, ela diz assim: o Vale do Silício é o celeiro de produção dos aplicativos, né? Na cultura norte-americana, exportou para o mundo inteiro. A China tem um sistema de tecnologia de controle muito expressivo, né? E também tem exportado o TikTok e novas tecnologias. A Europa e a América Latina e a África ficaram muito dançadas, né? Nesse movimento. Então, ela diz que a Europa tem feito um movimento muito forte, recente, e a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com aquele caso do CEO do Facebook ter sido chamado no Congresso britânico para discussão, né, da vazamento de informações e tal. A Europa tem feito um trabalho de regulação, ainda tímido, mas tem procurado investir muito mais fortemente em regulação das redes, em criação de estratégias de regulação. E me parece que esse talvez seja o caminho dos continentes que ficaram um pouco de fora da produção dessas grandes plataformas, né? Talvez seja o caminho para a América Latina também juntar a esse movimento europeu de reflexão sobre regulamentação, né? Que eu acho que esse momento é bastante importante. Bacana. Bacana. Eu queria só falar uma coisa para o Lenivaldo. Eu escrevi um artigo recente para um livro que foi, até tem o prefácio da Lúcia Santaella, um livro que discute, no contexto da Covid-19, a questão das novas tecnologias no contexto educacional. Então, são vários artigos bastante interessantes. Depois eu mando para a Cláudia e ela pode compartilhar aí com vocês a referência desse livro. Mas acho que tem, como sempre, contradições do ensino remoto, tem muitos aprendizados, né? Tem muitas potências, e tem também muitos desafios, muitas limitações. Particularmente, eu gostaria muito do modelo que fosse híbrido, porque eu acho que na relação do vínculo afetivo, professor-aluno, o contato visual, pessoal, é muito importante, né, para construir o laço. E a experiência digital ela é muito rica por conta da mobilidade, das facilidades, né, de acesso, compartilhamento de conteúdos, etc. Mas eu acho que ela deve ser agregada à experiência presencial em certa medida. Então, acho que o híbrido funcionaria muito melhor. Agora, acho também que fomos todos nós, principalmente os professores do ensino fundamental, básico e ensino médio, muito surpreendidos, né, por uma aprendizagem na marra, né, que foi necessária, sem planejamento. Então, acho que teve um sofrimento nesse processo. Acho que nós mesmos, na universidade, também sofremos uma adaptação brusca, digamos assim, a esse modelo do ensino digital, e a gente tende a ver, talvez, como a gente tem. Eu acho uma coisa que é particularmente difícil para mim, e quase impossível de resolver, dar aula para os avatares, né? Porque os meninos não mostram as caras. Então, tem um diálogo difícil, assim, né? Eu quero vê-los, eu quero olhar nos olhos, eu quero ver a Luciana estar aqui rindo para mim. É importante eu ver a reação, se o que eu estou falando tem alguma graça, se não tem, conectou, não conectou com o outro, né? E ver um montezinho de avatares na minha tela é uma situação delicada, mas eu entendo que é um contexto complexo, é uma relação com a juventude, que tem as questões de regimes de visibilidade, até uma própria ética cultural da juventude, né, sobre essa questão da exposição. Então, enfim, são aprendizados. Eu acho que é muito rico tudo isso. A gente está vivendo um momento particularmente muito difícil, mas, ao mesmo tempo, muito rico também, né, de experiências e novas vivências. Bacana, Mônica. Cláudia? O Rafael ele tem uma limitação de horário, que ele vai dar aula daqui a pouquinho, então se alguém tiver perguntas,
Acho, Gustavo, acho que você pode pegar as perguntas que estão aqui. Posso. Então, Lenivaldo mandou uma pergunta para a gente. Boa tarde a todos. Tecnologia afetou as formas tradicionais de aprendizagem e o lugar do professor. Como vocês pensam as relações ensino-aprendizagem, aprendizagem-ensino? Quer ver uma coisa que assim, a gente está há um ano e pouco nesse modelo. Antes disso, eu duvido se metade da sala sabia da ética de desligar o microfone quando não falasse. A gente foi criando uma série de habilidades também ao longo desse período que antes a gente não tinha também, né? Antes, no máximo, eu pego para minha experiência, a gente no máximo fazia um Skype. O tanto de ferramentas que hoje em dia a gente conhece e está se reapropriando, desde assim, considerando Miro, Mentimeter, mas isso como algo que nos ajuda e ressignifica uma parte só dessa relação. Eu acho que o ensino híbrido também chegou para ficar. Eu, que sou uma pessoa muito noturna e nada matutina, eu nunca mais vou querer sair da minha casa para dar aula de manhã, gente. Aula de manhã, para mim, só se for assim, uma vez ou outra e tal. Isso nos coloca... Bom, esse momento também só é possível por causa disso. Então, tem muitas potencialidades. Óbvio que há muitos limites também. Sentimos saudades de café, de, às vezes, um olhar no olho. O que não precisa ser sempre, mas tanto o trabalho remoto como o ensino remoto chegaram para ficar mesmo. Aproveito para, como eu tenho que sair daqui a um minuto, agradecer muito pela presença, pelo convite e qualquer coisa, já deixei meus contatos por aí. Obrigadão. Então, olha só, Rafael, muito obrigada pela participação. A gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a presença da professora Mônica Machado, que é sempre tão gostosa, né? Tão afetiva e tão inteligente, a diretora, a professora Tatiana Siciliano, e a todo mundo que ajudou a gente, a equipe técnica, enfim. Muito obrigada. Até o próximo Papo Híbrido.